Bom, então vamos lá começar aqui. Os dons, página 4, número 12, eu acho. Isso. Página 12. Página 12, aula 4. Os dons espirituais são manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo, concedidos aos cristãos para edificar a igreja e servir ao próximo. É mais ou menos o que a gente acabou de falar aqui. Embora a lista específica dos dons possa variar entre diferentes denominações cristãs, há 9 dons mais comumente mencionados. Então, quando fala há 9 dons comumente mencionados, é o que está descrito na Bíblia. Mas pode variar outros tipos de dons fora da Bíblia. Porém, a nossa base de medida deve ser a Bíblia. Então, por exemplo, uma pessoa que sai revelando o CPF, revelando o CPF, esqueci que está em live, mas sai revelando o CPF, por exemplo, ele é uma manifestação estranha porque não está na Bíblia, né? Então, se você usar a Bíblia como parâmetro de fidelidade, aí nós temos uma medida certa para que a gente não venha cair no termo heresia. Bom, então são separados em 3 categorias, né? O dom de fala, o dom de revelação e o dom de poder. O dom de fala está dentro desses dons de fala, dessa chave dos dons de fala, tá? O dom de profecia, variedade de língua e interpretação. Bem? E hoje é difícil de você encontrar esse dom de discernimento de interpretação de línguas, né? É difícil. Eu te entreguei o papelzinho? Aí os dons de revelação está a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. O dom de poder é fé, cura e operação de maravilhas. Dá um exemplo de cada. Vou dar um exemplo. Eu estou pegando aqui. Eu fiz os dons de fala. Vamos lá nos dons de fala, que é a profecia. Por exemplo, a profecia é sempre sobre o futuro, né? O que vocês entendem como profecia? O que você entende, Samuel, como profecia? Como se fosse uma direção de Deus sobre tipo um norte, assim. É futuro, tá. E você, Samuel? Né? O que você entende como profecia? Quando fala profecia, o que vem na sua mente? Algo remetente ao futuro. O que você entende como profecia? Acho que pode ser relação ao futuro, mas também algo que você tem no momento, você? Futuro também, você? Futuro? Você também? Os dois. Então, a profecia é sempre sobre o futuro? Uma pergunta, né? Não, a profecia pode ser para o presente, trazendo direção, consolo e edificação. Então, ela não é só futuro, né? Ela pode ser para hoje. Então, como saber se a profecia vem de Deus? Como a gente pode saber? Se ela não foge da Bíblia. Se ela não foge da Bíblia, como que você sabe se é de Deus? Mas vai ter passagem. Se ela fala no meu coração e aquilo mas me isso enche de alegria. Mas isso também não quer dizer nada, porque a pessoa pode estar usando a Bíblia para fantasiar aquilo que ela está falando. Ela pode usar um versículo isolado para falar algo para alguém para que a pessoa se convença daquilo que ela está falando. Então, como saber se a profecia é de Deus? Eu acho que a pessoa sente. Na minha concepção de vista, você sente. Você? Não sei se eu poderia basear, por exemplo, naquilo que os profetas profetizavam sobre o povo, porque eu sei que todas as vezes que eles profetizavam sobre o povo era tipo exortação, para mudança de vida ou arrependimento. Não sei se eu posso associar isso. Pode também. Tá. Então, ela nunca se contradiz com a Bíblia, né? Então, se vem alguém falando uma profecia para você, se você quer saber se é de Deus, não tendo discernimento do Espírito, que é um dom, né? Você pode ir procurar na Bíblia alguma coisa que fala sobre isso. Se não falar, tem que ter o pé atrás, né? Por exemplo, pode falar. No caso, assim, tipo, por exemplo, eu acho que tem também uma outra maneira de identificar. A pessoa ela vai também citar algo, tipo, a pessoa ela vai citar algo também que já está relatando com você, acontecendo. Por exemplo, Deus ele vai entregar uma profecia, ó. Por exemplo, eu estou passando por um problema de enfermidade. Aí a pessoa vai falar assim, olha, então sabe aquele problema de enfermidade que você está enfrentando?
Deus ele vai te dar a cura, somente confia, entendeu? Eu acho que a pessoa também vai ter uma identificação no caso que ela está passando no momento, entendeu? Porque isso é uma seria revelação então- direta. É isso que eu ia falar, uma revelação direta, não seria Daí uma ela profecia. não se enquadra na profecia, vai se enquadrar no dons de palavra de sabedoria, que é o dom de revelação. Entendeu? Mas a profecia é diferente e o de revelação é diferente também. Então, né, agora a gente está falando sobre os dons de fala. É só para a gente, tipo assim, às vezes a gente confunde, né? Então, por isso que é bom a gente fazer essas aulas, porque a gente consegue categorizar os dons espirituais. Tá bom? Se alguém falar em línguas e não houver interpretação, e aí? Então, tá o Guilherme lá orando lá, e não tem Paulo interpretação. fala que se todos na igreja falam em língua estranha, mas não tem quem interprete, não é válido para a igreja, né? Porque não promove edificação. Isso. É só um bando de gente louca. Meu Deus, legal. Então, acho que uma coisa que o pastor Sérgio também já pregou sobre isso é a questão da gente falar em línguas para a própria edificação. Eu digo por mim que eu não entendo até hoje porque que falar em línguas pode me edificar. Tipo, eu não sei se é errado eu não querer buscar esse dom. Tipo, eu não entendo, sabe? Se é errado eu querer ou não buscar. Você algum dia quis ter o dom de língua? Nunca quis. Não. Então só E por que E isso não? me prejudica em alguma coisa? Ou sei Não. lá? É um dom. Tem uma passagem na Bíblia que fala: quem fala em línguas estranhas fala ao homem. Isso. Aham. Fala de Deus ao homem, né? Isso. E quem interpreta fala É assim, ó, de Deus ao eu vou povo. falar de experiência própria. A língua estranha para mim, eu estou falando, né, eu tenho um dom de línguas e normalmente habilita em mim o dom de línguas intercedendo por alguém que eu não queira que essa pessoa fale. Então, por exemplo, eu quero interceder pela Kathleen, eu não quero, às vezes pode constrangê-la, né? Deus me revelou algo eu estou falando pessoal, tá? Deus me revelou algo da Kathleen. Aí eu não quero que ela saiba ou se constranja com aquilo e eu vou falar, eu ligo o dom de língua para interceder por ela, sem ela saber. Porque isso é para mim, tá? É como o Espírito Santo me motiva. Então, normalmente quando vocês me veem lá, berrando lá, gritando, falando mais alto que todo mundo, normalmente eu estou intercedendo por alguém. Então, isso é para mim. E eu sei o que eu estou falando. Normalmente, né? Em raras exceções, eu não sei o que eu estou falando. Mas eu já conversei com o pastor Sérgio, ele falou que as pessoas não sabem o que estão falando, né? Então, o dom de línguas, ele vai se manifestando na vida da pessoa, né? Conforme a pessoa ela se entrega a Deus e entende o dom, né, de Deus, tem essa visão, né? Então, por exemplo, para você não prejudica e não vai ter benefício porque você não crê no dom de língua ou não quer ele, né? Então, mas para mim ele é eficiente nessa parte. Então, eu acredito que eu tenho vergonha, né? Apesar de não parecer, eu tenho vergonha de orar em língua em público, mas eu vi que algumas pessoas elas se motivam a querer buscar, né? Então, de certa forma, eu estou edificando a igreja. Mas e você acha que isso pode ser prejudicial amanhã depois? Porque nós viemos de uma linhagem pentecostal. A pessoa não querer. Então, daí é de cada um, né? O dom é dado pelo Espírito Santo, é o mesmo Espírito que dá o dom de cura, é o mesmo Espírito que dá os dons de fala, é o mesmo Espírito que dá os dons de revelação e é o mesmo Espírito que dá o dom de poder. O dom de... E Paulo fala que o dom ele é concedido conforme a vontade do Espírito, né? Então, existe uma interação mútua. Se eu quero e o Espírito Santo também quer, existe uma cooperação para que isso funcione. Se ela não crê, então não tem por que o Espírito Santo derramar sobre a vida dela algo que ela não acredita que vai fazer edificação. O Espírito Santo ele respeita a nossa limitação. Então, se a gente limita limita o poder de Deus em um ato, né, em uma situação, a gente não vai receber essa situação. Por exemplo, eu tenho dificuldade, né, apesar de estar numa igreja pentecostal, eu tenho um pouco de dificuldade na hora da revelação, né? Então, e tem revelação, Deus me capacitou no dom de profecia, mas eu tenho dificuldade do levanta a mão, né? Então, o Samuel me acompanha nas pregações, ele percebe que eu, na parte das revelações, eu tenho um pouco o pé atrás. Eu estou me desenvolvendo, né? De novo, porque
Deus me usou em dom de revelação há 12 anos atrás, né? Então, lá atrás Deus já me usou. Então, eu sei, eu acredito que é verdade, eu tenho uma limitação pessoal, né? Então, por isso que a gente, por mais que a gente aprenda, né, a gente sempre tem essa limitação. Dons de profecia, variedade de língua, vamos lá. Qual a diferença entre falar em língua e interpretar as línguas? Falar em língua é a oração em mistério com Deus, né? Quem falou isso para você? Que é aquela oração de mistério com Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios 14, 9. Quem quiser abrir aí. Em oração pessoal, né? 12, 9? 1 Coríntios 14. Desculpa, 1 Coríntios, falar em línguas é a oração de mistério com Deus. 1 Coríntios 14, 2. Alguém está entendendo a aula? Está sendo bom? Produtivo? 14, 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. O que fala em línguas estranhas não fala ao homem, senão a Deus. É o que eu falei aqui. Então, quando eu falo em língua estranha, eu falo com Deus, né? Se tiver um intérprete, uma pessoa que tem esse dom ou busca, porque é muito... Antigamente tinha muito, né, Kelly? Tinha muito nas igrejas, levantava em oração em língua e a pessoa traduzia aquilo e edificava toda a igreja. Em algumas denominações isso acontece hoje em dia ainda. Até hoje. Até hoje. Eu já tive experiência de estar num culto e ouvir uma pessoa interpretando. E é maravilhoso, né? Quando você vê que é uma manifestação saudável e digna, né? Porque hoje tem muitas coisas que acontecem de forma não saudável. Mas eu percebo assim que, tipo assim, até várias, assim, igual fala hoje, denominações, vários tipos de igreja também, a gente percebe que esse dom ele é um pouco limitado, né? É limitado porque as pessoas, elas, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela crê nesse dom e nessa manifestação. Só que antes dessa pessoa manifestar esses dons, é visto, por exemplo, o pastor da igreja, ele observa a vida da pessoa. Uhum. Então, se é uma pessoa que não tem uma vida de oração, se é uma pessoa que não tem um bom comportamento, é mais provável que aquele espírito seja um espírito de engano. Mas e se nesse nenhum dos casos ele conseguir identificar? Consegue identificar, porque... Mas acho que complementar o que ele quer dizer. Por exemplo, é a primeira visita da pessoa na igreja, como aconteceu aqui na nossa, a pessoa sai entregando revelação para todo mundo, levanta fazendo várias coisas. Como é que o pastor vai ter tempo de analisar a vida da pessoa? O Espírito Santo, ele revela. Ele testifica, né? Testifica. Por isso que, eu acho que desses daqui, um dos maiores dons aqui, se poder falar nessa forma, se a gente conseguir falar desse jeito, é buscar a interpretação do Espírito, né? Que deixa eu ver, discernimento espiritual. Né? O discernimento espiritual ele faz com que a gente não caia em ciladas, em línguas estranhas. Então, Pode falar, peraí. Mas você passa bem aqui mais no meio, já que você gosta de conversar. então, eu tive uma experiência na vigília que eu chamou todos os jovens pra frente e tava, tipo, muito cheio, tinha muito jovem, então não dava muito pra se movimentar ali. E aí uma menina começou a falar em línguas do meu lado, beleza? Só que daí ela começou a extrapolar, ela começou a pular e a girar pra cima dos meninos que estavam atrás dela. Nisso que ela começou a fazer isso, eu não sabia muito bem se era da parte de Deus ou não, mas eu sei que eu senti algo muito estranho. E aí foi quando ela, enfim, não conseguia adorar, porque eu tive que ficar ali controlando ela pra não machucar o pessoal em volta. Você não viu isso quando... Senti vontade, mas enfim. É que eu vi essa cena e eu senti a mesma coisa. Então, Aqui? Foi aqui? foi na Que vigília. horror, né? Porque eu acho assim, tem pessoas que, tipo, eu vejo nessa parte ali que eu entendi o que ela quis dizer também. Que quando a pessoa ela fala em línguas, um exemplo, ou quando ela está sendo batizada e recebendo o Espírito Santo, eu acho que a inundação do poder de Deus deixa a pessoa fora de si.
Entendeu? Deixa Também. cega. E a pessoa, tipo, ela não tem um... Agora, que nem a pessoa, tipo, você tá recebendo o Espírito Santo. Daí você para, daí você abre o olho, daí você olha pro lado, daí você começa de novo, daí você para, abre o olho e começa de volta. Então, eu tive isso em 2012, 2013. O pastor estava tendo uma vigília, aí o pastor Francisco estava perdendo essa vigília. Tava a minha irmã Tati, a Johanna. Não, a Johanna era neném, né, praticamente. Então, mas estava a Tati lá do meu lado. E eu tive uma interação espiritual, eu considerei assim. E essa interação espiritual fez com que eu saísse de si. E eu dei um soco na cara da Tati. Daí eu entendi que a manifestação de Deus, ela não traz desordem. Então, eu na minha euforia, eu confundia a minha euforia com o Espírito Santo. Então, ele não traz isso. Né? Então, sentir o poder de Deus não é movimentação de desordem. Né? Você pode sentir a presença de Deus sem fazer nenhum né? Como que é? Acrobacia? Sem fazer aviãozinho. Tipo assim, é uma manifestação. Existe sim um derramar fora do comum, mas ele nunca vai prejudicar alguém. Então eu prejudiquei a minha irmã naquele dia. Então eu entendi, aquele dia depois eu caí em si, eu falei, nossa, não é de Deus isso. A manifestação de Deus foi real na minha vida, mas a minha euforia por pegar aquilo e achar que eu poderia fazer qualquer coisa, prejudicou ela. No caso, você acha, tipo assim, essa é uma pergunta. Isso, na verdade, então, provém da nossa própria carne? Tipo, de uma própria felicidade, emoção, às vezes, que o nosso corpo está sentindo? Emoção. Entendeu? Existe o toque do Espírito Santo. Existiu ali, no meu caso, e realmente foi real, eu senti algo extraordinário, fora do comum, porém a minha reação foi errada, foi emocional. Então, eu podia adorar a Deus, né? Ou igual algumas pessoas choram, dobram o joelho, então é uma manifestação. Mas que nem no caso, tipo, tem pessoas que ela tem, que a gente já vê também pela nossa linhagem, pela nossa igreja também, quando ela tem uma manifestação, às vezes ela até mesmo bate palma, ou até mesmo faz os gestos e ela cai, tipo, literalmente anestesiada se uma pessoa não estiver ali. Então quer dizer que foi emoção e ela fingiu aquele caimento? Pode sim, pode ser. Pode ser que ela fingiu o caimento, pode ser que ela caiu por emoção e pode ser também toque do Espírito Santo. Mas, mais uma vez eu vou falar, Jesus, o Espírito Santo, a presença de Deus, ela não causa prejuízo a ninguém. Então, se você tem um toque de Deus e você cai de maneira que possa sofrer se machucar... Que nem o caso ontem de uma mulher cair de cara no chão. Então, de peito no chão. É uma manifestação que a gente tem que observar, porque cair muito no espírito é estranho, tá? Eu posso Todas falar as isso. vezes, né? Então aquelas pessoas que saem marchando no meio da igreja, elas estão emocionadas. Provavelmente. Sem bater em alguém. É só Que emoção. propósito tem isso aqui? Se uma exato. pessoa cai, tipo, recebe o Espírito Santo, sai pulando, aí depois Levantem as mãos. termina o culto e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas que ela faz. Ela sai pela porta da igreja, fala mal dos outros, fala palavrão, mas aqui na igreja não é fruto do Espírito. Não, mas eu digo assim, exemplo, o culto tá uma bênção, tá fluindo e o Espírito Santo paireia na igreja, certo? Se levanta uma irmã de seguração e ela vem marchando ali no corredor, ou um jovem cheio do Espírito Santo. Isso é emoção da pessoa? Ou isso é a nossa, vamos dizer assim, igual o Wellington disse, a nossa linhagem do pentecostal? Porque eu acho que precisa ser diferenciado, né? Pode ser que seja um pouco de emoção, mas pode ser também ação do Espírito, mas está ligado à emoção, tá? Tipo, Deus ele não faz isso. Deus não faz. Não, mas não que não seja de Deus. Mas por ser uma linhagem do pentecostal. Isso, por ser vivência. Né? Também pode ser uma forma das pessoas crerem, né? As pessoas acham que são tomadas pelo Espírito Santo e por isso agem dessa forma, porque a nossa linhagem é pentecostal, e aí não há erro nisso, porque é a fé da pessoa e o Espírito Santo ele age de acordo com a nossa fé. E assim, também isso não descredibiliza a pessoa como não de Deus, tá? Isso. É só uma emoção exacerbada.
quer fazer questão cultural, porque, por exemplo, é muito diferente você ser cheio do Espírito Santo e você, tipo, sei lá, sentir uma manifestação dele no culto. Porque ser cheio do Espírito Santo não é você chegar no culto e sentir, tipo, nossa, alguma coisa ali, mas lá fora não, literalmente não muda de vida, porque o Espírito Santo não enche esse tipo de gente. A gente, às vezes, né? Mas isso se a encaixa gente- como falso moralismo. O que a gente pode entender que, por exemplo, vamos falar de uma forma bem simples aqui. Nós somos vasos na mão de Deus, certo? Tem pessoas que é um vaso pequeno e ela se enche rápido. Então, quando ela enche rápido, ela transborda e esse transbordo faz essas movimentações. Então, tipo, pode ser o Espírito Santo na pessoa, só que a pessoa tipo, meio que personaliza, tipo, entrega, fala um pouco a mais. Quem já viu aqui algumas É a pessoas que cultura elas... do pentecostal. né? elas recebem um dom e elas fazem umas caretas. Elas estão, um exemplo, tá lá, ela tá ali pulando na glória e elas começam a fazer umas caretas. Isso não é uma manifestação direta de Deus. É um toque de Deus, porém é a manifestação emocional da pessoa. E a cultura da nossa igreja. E no caso, tipo assim, que é uma pergunta que eu gostaria agora de fazer nesse quesito. Um dia, tipo, eu vinha pra igreja e eu vi um rapaz, o rapaz ele não era crente, tinha entrado ali pela primeira vez, assim como eu também não era na época, eu só vinha pra igreja. Mas esse rapaz, ele sentiu, ele começou a falar em línguas no banco, entendeu? Tem E pergunta ele, aí? tipo, não tinha, entendeu, nenhuma, ele não vinha na igreja, porque a gente acompanhava ali, né, a gente vinha nos cultos, e ele não, ele entrou ali como qualquer outro, assim, mas tipo, ele ficava no banco sentado e era sempre assim, não levantava nem a mão para dar glória a Deus, nem nada, ele não tinha isso. E daí ele foi batizado, entendeu, ele começou a falar em línguas e também teve essa queda. Então como que a gente explica isso se essa pessoa ela não era da igreja? Tem coisas que não dá para explicar. Manifestação de Deus, existe sim casos extraordinários, mas não é doutrina, né? Que até na época, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei com medo, né? Daí eu corria pro banheiro. E às vezes também a gente não conhece a vida da pessoa, mas ela tem uma sensibilidade. Então o culto foi tão bom a ponto da pessoa ser sensível e o Espírito Santo toma ela. Às vezes é um ex-crente que já conhece a palavra de Deus e foi o culto que a pessoa decidiu, né, ter um toque, ser transformada. Então tem muitas variáveis aí, depende do estilo que a pessoa leva lá fora, né? A Débora, ela comentou que Deus não enche a pessoa errada, né? Eu digo no sentido que, tipo, é diferente você ser cheio do Espírito Santo e você só sentir o mover, porque... Isso. Normalmente as pessoas que elas não externam na vida delas a ação do Espírito Santo, foi só um mover. Foi uma emoção, né? Não significa que eu não posso ser usado. Não significou nada. Não significou nada na vida dela, só dentro da igreja. Então ela não precisou mudar a vida dela, porque ela achou que aquela ação espiritual foi só no culto. E ela não precisa, né? Então não preciso da mudança. E Balaão? Balaão fazia profecias verdadeiras da parte de Deus, mas ele era considerado o maior falso profeta que tinha. Por quê? Então, ele foi um falso profeta, mas ele não conseguiu fazer as falsas profecias. E nenhuma vez você vai ver Balaão profetizando. Então, as profecias deles eram genuínas, mas por que ele era considerado um falso profeta? Porque ele se vendeu pelo dinheiro. Mas é a mesma coisa que nosso cenário atual, por exemplo. Tem um pastor que você vê em cima do altar, ele pode estar em pecado, pode estar fazendo qualquer outra coisa de errado, mas aquilo que ele vai entregar vem da parte de Deus, porque o dom não é retirado dele. E é que assim, vamos falar de novo, quando a gente tem um coração entregue ao Senhor, no momento que a gente tem um coração entregue ao Senhor, e a nossa motivação ela é genuína para alcançar outras pessoas, Deus entrega esse dom. E no nosso caminho nós podemos cair também. E no cair a gente se levanta, para de errar, ou a gente continua errando. E algumas pessoas elas continuam errando. E essas pessoas que continuam errando, elas têm a manifestação, têm o dom de Deus, e elas transmitem o dom de Deus, e realmente é dom de Deus, porque não vem delas. Não é meu, é do Espírito Santo, é Deus que derramou. Vai para o inferno revelando Com dom as e pessoas. tudo, né? Vai curar as pessoas, mas vai para o inferno, porque ela não se arrependeu. Ela vai perder a vida dela, né?
e vai perder a vida E dele. daí entra na passagem das pessoas que falam, em teu nome eu expulsei, curei, fiz todas as coisas, mas Você viu não foi como que é pro céu. duro isso? Porque A graça estava sobre a vida de Balaão? a graça, nossa, que interessante, né? Então, não tinha graça ali, mas Balaão, ele não conseguiu profetizar contra Israel. Porque ele conhecia Deus. Porque Deus travou a boca dele porque ele é um profeta de Deus. Apesar das motivações dele estar errado. Então, quando o dom é de Deus, as profecias, por mais que você seja errado, as profecias são verdadeiras. Assim, então, uma pessoa que tem o dom de Deus, ela pode entregar uma profecia para uma pessoa. A pessoa que tem um dom de Deus, ela pode entregar uma profecia para uma pessoa e essa pessoa ter vida transformada, ter encontro com Deus, só que essa pessoa está no pecado e essa pessoa vai para o inferno. E a profecia que ela entregou salvou a pessoa. Salvou a pessoa e vai para o inferno. Que ela vai pro inferno porque ela Meu não Deus, aceitou a mas- Jesus. O dom não é dele, o dom é de Deus e Deus faz o que ele quiser. E dom não salva. O dom não salva. Não salva. As boas obras do inferno não vai. Não. Por isso que a gente todos os dias deve não buscar só os dons, porque os dons eles ajudam as outras pessoas, mas ela não edificam você. Os dons de Deus, ele não, a não ser a língua estranha, que é um dom diferenciado. Por isso que você fala assim, mas será que eu preciso? Então, mas se a Bíblia diz que o dom de língua ele edifica a si mesmo, então se você nos outros dons não é se edificar, não vai se edificar, então o dom de línguas é um dom que você precisa buscar. Se você, entendeu? Se você quer o auto se encher, né? Dá pra entender? Então, eu pensei que não fazia, mas nessa conversa é interessante. Né? Não, porque você não creio, mas eu creio. Não, então, você só não quer, né? Você só não quer, né? Mas você pode querer hoje, né? Então. Qual a diferença em falar e interpretar, que foi falado? Agora vamos lá para o dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então lá. Palavra de sabedoria é só inteligência humana? O que vocês entendem como palavra de sabedoria? É uma sabedoria da parte de Deus, igual Salomão tinha. Tá, igual sabedoria. A irmã também acha isso? Você também acha isso? A sabedoria, ela provém de Deus, por isso que Paulo, quando ele fala bem assim, buscai a sabedoria, que de maneira nenhuma todos aqueles que buscam será rejeitada, né? Então a sabedoria é dom direto de Deus, e o conhecimento que fala aqui é o que a gente adquire ao longo da vida por busca. Tiago ou Timóteo fala, aquele que não tem sabedoria busca. Busque, porque Busque, Deus sim. ele dá sem medidas. Então, a palavra de sabedoria é só inteligência humana? Não. Ela é uma aplicação da sabedoria divina em situações específicas, revelada pelo Espírito Santo. Atos 6:10. Alguém pode ouvir lá? Atos 6:10. Estão gostando da aula? Sim. Não? Bom, Já tá com 1.800 curtidas aqui. 1.800 curtidas, eu vou voar, irmãos. Pode ler? Pode ler, por favor. Atos 6:10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Pode continuar. Então subornaram uns homens, disseram, ouviram-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Pode continuar. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram testemunhas falsas, que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Foi. Então, essas palavras, elas são palavras de sabedoria vinda de Deus, tá? Palavra de conhecimento significa saber tudo sobre alguém. O que é a palavra de conhecimento? Qual que é esse aqui? Palavra de conhecimento. Alguém sabe o que é palavra de conhecimento? Conhecimento é humano? Conhecimento é de Deus? Adquirido por nós.
conhecido por Deus, né? Eu acho que por vem do... Então, a palavra de conhecimento significa saber tudo sobre alguém, é isso ou não? Eu conheço tudo sobre a vida de São Paulo. Não. Conhecimento ele pode ser em qualquer área. Tipo, por exemplo, você pode ter um conhecimento tanto da palavra de Deus, mas quanto no teu trabalho, entendeu? Você vende, tinta, né? você tem tintas Melhor lá, tinta de Curitiba. entendeu? Você tem uma loja de tintas. O teu conhecimento, quando uma pessoa chega Tintas lá, você França, vai... Tintas França, tá? Pode falar. Quando você tem uma loja de tintas, uma pessoa chega com uma dúvida, qual tinta eu devo usar para uma parede que está com mofo? Você vai saber explicar aquilo, entendeu? Então é tanto humano quanto também na parede. Tá. Eu posso dizer também, tipo, por exemplo, se o Wellington errou, eu vi que ele errou, então eu não vou cometer o mesmo erro que ele, porque eu tive o conhecimento que se ele fez isso, se eu fizer também não vai dar certo. Então, mas como dom, Acho que sim. mas como dom, vocês acham que é isso? Como dom de Deus. Conhecimento é nosso, humano? Quando as revelações são feitas, tipo assim, ó, Deus tá te dando um novo conhecimento da palavra. Você vai esmiuçar a Bíblia. É um conhecimento da parte de Deus. Então, é quando Deus revela algo oculto para um propósito específico. João 4 É quando? é quando Deus revela algo oculto para um propósito específico. Ele pode mandar cópia desse estudo que ele Eu fez vou lá mandar no lá, grupo. depois que terminar, eu mando lá para Tá, vocês. só fala de novo. Eles, É o pessoal quando só, Deus ela revela. anotando tudo bonitinho, o pessoal saca com o celular ali, tique. É quando Deus revela algo oculto para propósito específico. Então Deus revelou algo que estava escondido, né? Para um propósito específico. Deus revelou algo específico, né? Por exemplo, para a irmã Radassa. Brincadeira, para a irmã Elisama lá, que ela tá pecando. Não, tô brincando. Não é sobre isso, né? Então, alguém abriu lá em Atos? João 4. Vai? É João 4. Isso, João 4, 16 a 19. Qual que ele vai dar um pouco? João É 4, quando Deus revela algo ao Revela algo oculto. Quando Deus revela algo oculto para um propósito específico. Então tem um propósito ali. Tem cara de honra. quando for montar meu esboço, tem que estar aqui todo montadinho. Aí, ó, que benção. Aí a irmã Kathleen vai pregar sobre isso, né? No próximo da face de luz. E vai falar, Deus me revelou. Vai pregar Com a doutrina. experiência de Deus. Ela vai pregar doutrina. Hein? Palavra que pega no céu. Ai, que barulho. A CMR. Alguém achou aí? Pode ler, irmão. Me passa o microfone. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. É o 16 e 17. Uhum. Também. Até o 19, por favor. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Então, não é fofoca espiritual. É uma revelação direta. Aqui esse caso, tipo assim, aqui nesse palavra de conhecimento da vida de alguém, é a revelação que nós temos aqui. Né? Deus revelou a vida dessa mulher. Não é fofoca de Deus para nós. É para que, o que eu li aqui, Tem um quando Deus propósito. revela algo oculto para um propósito específico. No O que caso, aconteceu? Você sabe o que aconteceu depois com essa mulher? ela saiu anunciando para a cidade inteira a respeito de quem era o Messias e toda a cidade se converteu. Então, teve um propósito específico depois dessa fala de Jesus. Amém? Primeira mulher missionária. Deus. Oi? Primeira mulher Posso ouvir um glória? O que é discernimento de espírito? Alguém sabe o que é discernimento de espírito? Fala, irmã Kathleen. Quando a pessoa é boa ou ela é ruim? Quando ela é boa, é ruim, tá? É. Alguém? A gente nasce com isso ou adquire com o dom? Adquire com dom. Dom, tá. E você? O que é discernimento de Porque, espírito? tipo, por exemplo, tá alguém lá rodando, lá, falando de língua, e você tipo, consegue discernir que. Não, eu acho que isso aqui não serve. Eu acho Mas que eu aí tenho- não é. Então, Não sei, eu tenho muito medo disso, né? É. Tipo assim, tá julgando mal e não saber se realmente. Então, o acho nunca é de Deus, tá? Por exemplo, eu acho que é de Deus, normalmente não é de Deus. Por exemplo, você está orando por alguém, eu acho que aquela pessoa está precisando de ajuda. Esse acho não é de Deus, porque Deus ele é certeza. Então, quando vem essa, eu acho que não é de Deus, tá?
Então aqui, discernimento de espírito, capacidade de identificar se algo vem de Deus, do homem ou de espíritos malignos. Atos 16:16. Por favor. Espíritos objetivos. Espírito maligno. Repete de novo a tua frase. Vamos lá. O que é discernimento de espírito? É a capacidade de identificar se algo vem de Deus, do homem ou de espíritos malignos. Então, por exemplo, se é algo de Deus, o discernimento de espírito, o discernimento aqui de espírito, se é algo de Deus, você vai testificar em ti que é algo de Deus. Se é algo humano, se é vontade humana, também vai testificar em ti. E se é algo maligno, também vai testificar em ti. Deu para entender? Sim. Discernimento de espírito? Quem abriu lá? 16. Atos, isso, 16 até 18, por favor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Deu para entender ali? Então, primeiro, ela revelava, né? Então ela tinha espírito de revelamento, né? Tem muitas pessoas no TikTok, né, que tem um espírito de revelamento, né, que revela o CPF, mas não tem uma mudança de vida. Então o apóstolo Paulo ele combate isso, porque o espírito de revelamento, primeiro ele se revela nessa situação. Elas querem dinheiro do povo. Então se alguém precisa do teu dinheiro para trazer algo de Deus, que eles dizem que é algo de Deus, então é um espírito de adivinho. É forte que eu falei, mas é a realidade. Então, o discernimento de espírito é isso. É quando você consegue categorizar o que vem de Deus, o que é de Deus e o que é do ser humano e o que é espiritual. É igual que nem fazem as lives no TikTok, lá daí fala lá, manda uma florzinha, manda não sei o que Deus vai revelar algo pra você, entendeu? Esse negócio. Ou revelar o CPF, a cor do carro, a cor da cueca que você está usando, isso é revelamento, né? Então, isso não pode até parecer que é. Pode parecer que é, mas quando você vai procurar nas escrituras, você nunca vai ver isso. Nunca vai ver ninguém revelando CPF. Até porque são tempos diferentes, mas você falou ali que a revelação ela tem um propósito específico. Sim, se as revelações que nós recebemos não causam nenhuma mudança na nossa vida, não parte de Deus. Não tem porquê. A gente leu aqui um pouquinho antes ali sobre a revelação de Jesus, né, para aquela mulher do tanque, a mulher lá, que a gente Samaritana. A samaritana. A mulher é do poço. Do poço. A mulher do poço. E ela depois saiu anunciando o Evangelho, né? Anunciando Jesus. Então teve um propósito ali. Então, quando ele revela seu CPF, a sua calça, a cor do seu carro, não tem propósito nenhum. É só para histeria. Todo cristão tem discernimento de espírito? Você acha que todo cristão tem? Não. Se tivesse, estaria na Nossa, situação. Então, nem fez a pergunta. Então, todos têm um certo nível de discernimento. Fala, só eu tenho. Todos têm um certo nível de discernimento. Porque quando você fica tipo, eu acho, é um certo nível de entendimento. Você fala assim, nossa, será que é de Deus? É quase que uma voz do Espírito Santo dentro de você gritando. Procura saber, né? Vai lá, tenta ver o que está acontecendo. Porque esse eu acho, quando é de Deus, a gente não duvida. Não tem dúvida. E tipo, tem pessoas, né, que tipo, elas entregam essas falsas profecias, ainda mexem com a pessoa, tipo, nossa, é porque você não creu, é porque você não teve fé suficiente. Aí é um dos maiores problemas, né? Quem ficar quieto não tá com o Espírito Santo. Tipo, eu tô lá assim, né? Quando eu tô com essa cara aqui, eu tô prestando atenção na mensagem. Sim. Só que as pessoas falam, nossa, ó, o Guilherme tá pregando, tá soprando lá. Quem mas se mexer não tem Espírito Santo. Então... Quem tá vivo dá glória. Então, todos têm um certo nível de discernimento de espírito, mas o dom é a sensibilidade especial concedida para alguns.
E para alguns, se é para alguns, então, tipo, alguns buscam e outros não. Não é porque Deus não quer entregar para alguns. Na vigília agora que teve, né, um irmão aí bem famoso que estava louvando aí, não vou citar nomes, né? Ele estava lá louvando, né, no momento dele, pular. Quem não pular agora é porque tá na carne, tá no pecado. Eu falei, nossa, daí eu falei, não, cara, tipo, daí eu queria que você falasse melhor sobre isso, para que as pessoas entendessem, as pessoas que estão ouvindo, né, tipo, tivesse uma explicação melhor sobre isso. O quê? Desculpa. Que Tá. pessoas usam disso, né, tipo, pra meio que atacar as pessoas, tipo... Ah, sim. Isso daí a gente vai ver muito, né? Então, pessoas que são feridas emocionais, né? Pessoas com feridas emocionais, elas atacam. Não tá, ninguém lê. Assim, desse nível. Então, amém. Nessa hora já tá ligando pra pessoa. Não, mas ele às vezes não sabe quem é, não tem problema. Então, Eu que sei. quem tem glória da glória. Tá, dons de poder, vamos lá. Vamos caminhar porque já são 11 horas. Dons de poder. Daí, dentro dessa chave de dons de poder, tem fé, cura e operação de maravilhas. Olha que legal, né? Fé. Você sabe que é a fé. Você sabe que é a fé? A fé é um dom diferente de fé para a salvação. O que você considera como fé, Pedro? Não posso falar. Não pode falar. Você, Samara? Lucão? Não sabe o que é fé? Você sabe o que é fé, Samara? Aqui tem várias... Para você, no seu, tipo assim, a fé é para alcançar algo. Está na Bíblia, né? Fé é o... Firme fundamento das coisas que não se tá. Para você, o que é fé? As coisas que não sei. Ele falou. Tá bem? Todo mundo é isso aí, tá? Você espera a primeira pessoa falar, concordo. A Débora quer discordar. Fala. Não, tô discordando, mas é que, tipo assim, eu vejo... Eu digo por mim, gente, eu sou muito sincera com essas coisas, que eu ainda não sabia, fazia ideia do que era fé. Há um bom tempo atrás eu não sabia o que era fé. Mas depois que eu busquei, tipo, né, perguntar pro Espírito Santo e tudo mais, eu entendi que a fé, ela serve realmente pra salvação, pra algo que é eterno, não? Tá, então vamos lá. A fé é um dom diferente da fé para a salvação, né? Todo crente tem fé para a salvação. Então, se você está na igreja, você está buscando algo, você está buscando a salvação. Em Efésios 2:8, né? Mas o dom da fé é uma confiança sobrenatural em milagres. Então, é o dom da fé. Quando você pede essa fé além da salvação, é para milagres, é algo extraordinário. Está lá em Marcos 11, 22 e 23. Eu acho que entendi o que você quis dizer, tipo, no caso, vamos supor, a fé, tipo, você acreditar em algo, vamos supor, te entregaram assim, ó, Guilherme, você tá com uma doença, um exemplo. Aí te entregaram, ó, você vai ser curado. Daí você, a partir daquele momento, botou tua fé em prática e acreditou e tomou pra si e você Pode foi ser, curado. pode ser. Isso? Pode ser. Pode ser como uma fé sobrenatural. Por exemplo, quando eu estava numa vigília, o pastor Orlando, ele me revelou e falou que Deus estava me dando o dom da fé. Bolhufas, não estava buscando por dom da fé. Eu não entendi por que eu estava recebendo esse tipo de dom. Mas em algum momento eu entendi que seria necessário usar esse dom. Então, às vezes, nós recebemos esse dom para algum momento específico da nossa vida que a gente vai precisar. E a gente só usa nesse momento, ou seja, para ter uma fé sobrenatural. Talvez isso complemente os outros dons que são operações de maravilhas e curas. Isso. Então, mais uma vez. É porque, tipo, Jesus ele fazia muitos milagres, né? De pessoas paralíticas, pessoas que não enxergavam. Só que hoje as pessoas podem fazer esses milagres, só que falta o quê? Falta fé. Tipo, as pessoas não têm fé para fazer isso. A gente pode fazer tudo que Jesus fazia, até mesmo mais, só que nos falta fé. Que na verdade a gente não Alguém põe em achou lá? prática, né? Tipo, Achou, vamos supor, se alguém entrega algo pra Efésios você, 2:8? você não acreditar naquilo. Ou Daí Marcos? não vai funcionar. Efésios, o teu ou Marcos? Marcos, qual que é? O Marcos 11, 22? Uhum. Pode ler lá para nós? Obrigado. Efésios 6:8? Isso. Bem? Efésios 2:8. 2:8. Aham. Ao que ele disse, tem de fé em Deus. Até o 23. Peraí. Porque Efésios 2:8. Qual que você está lendo? Desculpa. Marcos 11, Tá, 22. vai lá. Então é 11, 22. 22 até o 23. Ao que lhe disse, tem de fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Isso aí é uma fé sobrenatural, né? Porque tem como eu falar que essa cadeira vai mudar de lugar? Tem ou não? Tem. Tem? Como? Tem. Se Você eu precisa pegar ter ela e fé. usar ela, né? Ué, Não, sim, mas Tem se fé? tiver fé, Mas eu digo assim, porque aí é uma fé sobrenatural, né? Então, o que você leu agora é se tiver fé. Então a gente tem que buscar essa fé aí. e essa fé tem que ser com propósito. Por exemplo, se o monte mover de um lado para o outro a fim de que uma pessoa creia em Deus, é com um propósito. Isso. Se você só quiser mover a cadeira de lugar para se mostrar, não vai acontecer. Isso, mais uma vez, todos os dons, pode segurar, irmão. Todos os dons espirituais, eles são para edificação da igreja, ou do corpo da igreja, ou de pessoas que não conheceram a igreja. Então, nunca vai haver uma manifestação espiritual sem com que seja esse propósito. Os dons espirituais não é para enriquecimento, não é para você se aparecer na frente de outras pessoas, mas é para você alcançar as outras pessoas. E alcançar pela fé, também. E o dom da fé é um dos principais dons, vamos dizer assim, mais fortes. A gente já vai falar sobre o dom mais poderoso, mais forte. Será que tem o Da dom profecia. Será que tem o dom mais forte? É da profecia? Ou não? Paulo falou. Vamos lá. Todo cristão pode orar por cura? E aí? Sim. Todo cristão pode. Então, Se ele tiver o dom. sim, Marcos 16, 18. Ah, eu não li Efésios, né? Consegue ler lá? Efésios o quê? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a fé da salvação. Que é pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Tá bom? Respondeu? Ela não fiz uma pergunta. Então lá, todo cristão pode orar por cura? Vocês acham que sim? Sim. Sim, todo cristão. Então tá. Sim, Marcos 16, 18. Quando fala que em nome de Jesus nós poderíamos expulsar demônios, curar enfermos e sair pregando o evangelho, não? Nem é. Deve ser. Vamos ver lá. Marcos, grande Marcos. Marcos 16. Quem pode ler, por favor? Hã? Portuga está lá online, não? Grande Portuga? Tá lá. Ela pra ele mandar um Não, alô mas ali. cumprimenta ele Ela que pra ele ele vai mandar um alô receber. ali. Marcos Cumprimento. 16 o quê? Marcos 16, 18. Isso aí. 16, 18? É. Bom, tem café aqui sem açúcar, se quiser. Posso ler? Pode. 16, 18, né? 16, 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Sobre os enfermos imporão as mãos e os curarão. Então, aqui é uma dom de cura, né? Sobre os enfermos. O que foi o último, o versículo B ali? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Sobre os enfermos imporão as mãos e os curarão. Então, sobre os enfermos colocarão as mãos e eles vão ser curados. Amém? Amém. Então, é todos. Isso daqui é para todos. Tá? O que são operações de maravilhas? Alguém sabe o que é maravilha? O que é maravilha, irmão? Quando o braço cresce. Você Braço ora e cresce. o braço Olha cresce. só, isso não é cura então. Isso é maravilha. 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 O que é maravilha para vocês? Hã? O extraordinário. Extraordinário. Uma Tá. pessoa ressuscitar, por exemplo. Então, dons de maravilha são atos sobrenaturais além da lógica humana. Então, foge do nosso conceito de conhecimento. Igual a irmã Kathleen falou, crescer braço não existe, né? Porque não tem como crescer osso. Então, pode ser considerado Eu ia como falar, oi, já vi, já. como a multiplicação de alimento e a ressurreição de mortos. Então, tipo, multiplicar alimento é sobrenatural, além da lógica humana. Então, por exemplo, transformar a água em vinho é um dom de maravilhas, né?
quando a água se transformou em É vinho. fazer o impossível, né? Quando os pães foram multiplicados, é impossível, é algo extraordinário, fora do comum. Então, é considerado um dom de maravilha. E também a ressurreição dos mortos. Quando você ora por alguém, eles voltam à vida. Isso é sobrenatural. Então, e também cresceu o membro, apesar de eu achar que ele caminha nos dons de cura. Né? Por exemplo, a pessoa perdeu a perna ali, tipo o Wilson lá, que não consegue dobrar a perna. Não! O dobrar? Não, mas tipo assim, é uma manifestação maravilhosa, né? Então, por exemplo, ele poderia usar os médicos, mas ele usa o dom de Deus. Amém? Com certeza ele está vendo essa live. Mas é isso, né, Deus? Não tá, Você não. está vendo, Deus abençoa. Por que nem todos são curados? Alguém sabe responder isso? Porque nem todos têm fé. Nem todos têm fé, que horror. É verdade. Você acha que nem todos têm fé para ser curado? Nem todos têm fé. Porque é o que nós estávamos debatendo ali. Porque se a pessoa não pôr, o pastor pode vir entregar algo que é de Deus para você. Falar assim, olha, então você está com um problema nos teus rins, entendeu? Deus está te dando a cura. Mas se eu chegar e falar assim, mas Deus está me dando mesmo? Como que eu vou saber se é verdade? A dúvida já existe. Então, Se eu colocar, eu não tô botando minha fé em isso prática. é o que é pregado, mas não está certo. Né? A cura depende da soberania de Deus. Se tem um propósito para a cura. Né? Então, da fé do seu propósito eterno. 2 Coríntios 12, 7. Eu também acredito que se Deus falou, ele vai cumprir, sabe? Tipo, não depende da fé de alguém pra fazer algo. Não, mas depende É uma da falha. tua fé. Não, tipo, Não, em Não casa- depende. Deus A não cura depende. não depende da nossa fé. Pode parecer que sim, mas não depende. Se for, por exemplo, se for Deus que falou na boca de alguém para falar que Deus está te curando e é Deus que falou, a cura vai acontecer independe da sua fé. E se não for da parte de Deus? Aí depende E da sua você- fé. e daí Isso. você ter aí fé. depende da sua fé. Mas só que daí não é uma revelação direta. Não é uma 50% intenção de homem, Deus. 50% Deus? Pode ser. Mas nem todos os casos isso acontece. Tem pessoas que ela, por exemplo, aconteceu igual o pastor falou que na sede aconteceu uma vez de um pastor, não sei quem é, que revelou que Deus estava tirando o óculos dessa pessoa. E até hoje ela usa óculos. Então, às vezes é a intenção do coração dele, é a vontade que ela não use o óculos dele. Ele né? teve fé, ela não. Não. Na verdade, Ali teve, não mas- foi intervenção de Deus. Ele teve Deus fé, nunca mas não quis era da falar parte de Deus. Ele só tirou o óculos da menina e ela não usava na igreja por conta de vergonha Isso. do pastor ser ridicularizado. Então o que acontece? Ali não foi de Deus, não foi nem nada de Deus. Porém, ele teve fé humana em fazer isso para que promova uma fé, mas não aconteceu porque não era da vontade de Deus. Então, mas e no caso daí essa pessoa ela não... Porque eu não sei as coisas. Irmão leve é Então. melhor. Tá. Então, eu acredito que nem você falou, que tem um propósito. Eu tava fazendo meu devocional esses dias e eu tô na parte que Jesus cura um cego de nascença. E ali, quando Jesus cura ele, depois disso, ele vai pro sinédrio e tudo mais, vão questionar ele por que ele foi curado. E ali eles tentam achar alguma coisa contra Jesus. Tanto que chamam Jesus de pecador. Ele fala assim, eu não sei se esse homem realmente é pecador, eu sei que ele me fez ver. E aí depois ele vai declarar que Jesus era realmente o Cristo, realmente que Jesus era filho de Deus. Ou seja, eu entendi que Jesus Como um não tinha propósito. curado ele só fisicamente, mas espiritualmente. Teve um propósito, né? Teve um propósito. Então, ali, a cura depende da soberania de Deus, da fé do seu propósito eterno. 2 Coríntios 12, 7. Alguém abriu lá? 7. Então, só para esclarecer, quando é da vontade de Deus curar alguém, ele cura e não depende da nossa fé. Independe da nossa fé. Quando uma pessoa ela fala. Peraí, antes da pessoa ser curada, um exemplo, a pessoa tem que buscar Jesus. Tá? Então, para ela buscar Jesus, ela precisou de fé, certo? Então, quando todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas precisaram da fé inicial e ir até Jesus. Mas Então, e se essa achegaram pessoa- até Jesus. Se a pessoa não é firmada, Firmada? tipo, nas coisas de Deus. Então, de algum modo Deus Trouxe ela. ele
Beleza. Porque ela precisa Deus de fé tem pra ir na propósito igreja, na vida né? dela. Uhum. Mas, tipo assim, no caso assim, vamos supor, eu vim na igreja, tipo, hoje. Aí Deus, tipo, deu uma revelação usando o pastor. Aí, tipo, saí daquele dia, mas eu nunca mais voltei. A cura foi adquirida, mas daí, tipo, dali pra frente, daí então... Mas alguma coisa vai mudar na tua vida. Mas ali foi o propósito de Deus te curar. Uhum. Foi o propósito dele. Então, no caso, ele só me conduziu só pra mim vir até aquele dia. E daí, tipo, pra usar, pra me testificar daquilo, pra ter Nem uma todos transformação foram- na minha nem vida. todos que foram curados, eles voltaram. Que, tipo, Eu acredito só vem que ali, recebe uma cura, Tudo uma bênção. propósito. Quanto? Foi cegos, né? Foi 10 cegos que foram 10. curados? Então, quantos Leprosos, voltaram? né? Os leprosos, né? Leprosos, 9 né? foram embora e só um voltou pra agradecer. Então, o propósito de Deus é curar todo mundo, talvez, né? Mas nem todos são curados. No caso, daí, tipo... E os que são curados, nem todos voltam para Deus. No caso, então, tipo, entra meio que nessa palavra aí, então, dos 10 leprosos. Tipo, Deus, ele usa através, tipo, até mesmo de um dom dele para nos chamar a atenção, para nós fazer a obra dele. Pode ser. Mas o propósito ali nesse versículo foi curar. Uhum. Né? E os outros, eles só não quiseram agradecer, não quiseram voltar. Ou simplesmente estavam ocupados demais, né? Se ocuparam demais com as suas próprias vidas para resolver os seus problemas e esqueceram de agradecer. Deixa eu complementar a pergunta. Então, quando Deus ele tem o propósito de curar uma pessoa, ele cura ela, independe da nossa fé. Por mais que eu tenha tido uma fé inicial, da pessoa ir até a igreja e buscar por isso. E quando é uma profetada, por exemplo, mas a pessoa creu de coração, por meio da fé dela, ela pode ser curada. Nem sempre. É o propósito de Deus, né? Tem pessoas que não E se são a pessoa curadas. não crer mais nas operações de milagre de Deus por conta de uma profetada? Daí essa pessoa vai ter com Deus. Mas se... O profeta que falou isso vai ter com Deus. Se a pessoa, tipo, no caso assim, eu chegasse a crer tanto, será que Deus, ele não se orgulharia de mim nessa parte e me daria Se essa não for cura? o propósito de Deus, ele não entrega. Tem pessoa, Paulo, ele por muitas vezes ele pediu para Deus tirar o espinho na carne. Poderia ser uma coisa. Mas, Guilherme, tipo, por exemplo, eu tenho a minha fé de dar meu dízimo na igreja. Tá. Eu vou numa igreja que, tipo, o pastor desvia o dízimo. Só que a minha fé foi tão grande, mas tão grande, que alcançou Deus. E Deus foi lá e me abençoou, mesmo esse pastor roubando dinheiro para ele, tipo, fazendo outras coisas. Isso também não se enquadraria nisso? Não, porque o dízimo, ele não é fé. O dízimo, ele é mandamento. Né? Então, ele é gratidão sua. O que a pessoa faz com o dízimo, daí é problema dela. Deus te abençoa. O dízimo, quando você entrega o dízimo, é porque você entrega o dízimo porque você foi abençoado e não para querer a bênção de Deus. Uhum. Deus, ele não vai te abençoar depois do dízimo. Pelo Ele te abençoou até o dízimo. Pelo agradecimento daquilo que você já Tá? Então, quem achou lá 2 Coríntios 12, 7, 9? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na minha carne, Aí, ó. a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Continua? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá bom? Ok. Então ali já fala que Paulo, ele pediu para Deus tirar. Poderia ser uma cura, poderia? Uhum. Poderia, não se sabe qual é o espinho na carne dele. Mas Paulo pediu e Deus não quis tirar. Porque Deus falou que a graça dele bastava para Paulo. E Paulo aceitou, ele orou mais de uma vez. Então, às vezes a pessoa insiste, Deus, por favor, eu não aguento mais. E mesmo assim, a graça de Deus basta, tá bom? Então, qual que é o outro? Os objetivos, né? Uhum. Então, os dons não são status, mas serviço. Até que hora? 11h30. Até 11h30? Tá acabando. Nossa! Os dons não são status, mas serviço. O Espírito distribui, cada um como quer. Então, lá em 1 Coríntios 12, 11, quem pode achar? Então, assim, os dons não são status, mas o serviço. Então, os dons não é para status nosso, para nós se promover, mas é um ato de serviço, tá? O Espírito distribui a cada um como quer. É Deus que determina se vai dar um dom de revelação para Kathleen, um dom de fé para mim, um dom de cura e milagres para outra pessoa, tá?
E se eu quiser orar e falar, Senhor, eu quero todos os dons? Pode buscar. Aí Deus vai achar, vai ver o teu coração entregue a Ele. E se você tiver capacidade para desenvolver esses dons, por amor às pessoas, aí Deus te entrega. Porque o objetivo inicial é o amor. É o amor para alcançar o próximo, para alcançar ele, alcançar a Johanna. Então, esse é o objetivo. O objetivo é a edificação da igreja. Quando eu entrei na igreja, eu vi o pastor Francisco pregar e ele orava por libertação, lembro até hoje. Libertação, dom de cura e de maravilhas, né? E quando eu vi ele, nossa, eu fiquei maravilhada. Então eu achava que a gente tinha que buscar todos os dons. E às vezes não é assim, né? Às vezes Deus sabe exatamente o que você precisa, né? Porque o objetivo dos dons é alcançar as pessoas. Então imagine, você tem todos os dons e fica na sua casa. Adiantou ter todos os dons? Então, duas pessoas comentou aqui na live, às vezes Deus está tratando, e outra pessoa comentou, precisa liberar perdão para que algumas coisas aconteçam, porque tem pessoas que não querem ser curadas. Esses são situações extraordinárias, né? Quando a pessoa ela não consegue perdoar, não consegue, ela precisa ser curada desse perdão, mas ela não consegue liberar o perdão, aí é extraordinário, foge de Deus, né? Foge das mãos de Deus. Porque, por exemplo, se ela precisa ser curada do coração duro e ela não consegue liberar perdão, ela não pode ser perdoada, porque Deus nos perdoa, né? Mas a gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar e liberar perdão, tá bom? Então, depois você pode mandar lá um direct para ela, ela vai responder as suas perguntas, tá bom? Quem achou lá? 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Amém? Tá, então é sempre o mesmo Espírito. Todos os dons que nós vemos operando dentro da igreja é sempre o Espírito Santo e é o mesmo Espírito, tá? O fruto do Espírito deve sempre acompanhar os dons. Aqui por exemplo, o que a irmã Débora falou. Eu vou falar em língua, eu vou rodopiar aqui, mas lá fora não tem mudança. Aí essa mudança, quem promove é o Espírito Santo também. E quando essa pessoa ela é mudada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ter esses dons. Gálatas 5, 22, 23. Estão entendendo? Sim. Tá com 7 minutos. 7 Vai ter uma segunda aula, então? Eu estou tentando terminar tudo isso daqui. Tá bom. Daí lá na frente, lá atrás, lá no final da apostila. Página 14? Foi? É a última página? Não sei. Era pra ter aqui. Página 14 é quando acaba a sua aula. Tem as perguntinhas para responder. Tá, Gálatas 5, 22 e 23, né? Frutos do Espírito. Conseguiram achar? É nessa página que tá ficada aí? Não, pode ser na Bíblia mesmo. Ou Não, tem, mas daí no caso... tem escrito aí? Não, escrito não. Não? Então, Não, só leia tem as lá. perguntas só. Não ia ter aquelas provas de ensino? Depois a gente, no final dessas aulas, a ideia aqui é fazer com que vocês desenvolvam os dons, né? Por exemplo, os dons que a Igreja Visão Missionária acredita que é importante. Então a ideia dessas aulas aqui, desse projeto Escola de Ministros, é com que a gente se desenvolva espiritualmente, a ponto de a gente conseguir fazer a manifestação dos dons na nossa vida. Então, no final, depois a gente vai desenvolver um material para que vocês, no final dessas aulas, consigam ministrar alguma coisa, falar algo de Deus, buscar, jejuar, orar, buscar a Deus sobre isso, para que a gente consiga se desenvolver espiritualmente. Esse é o objetivo, das aulas. Quem achou lá? Salmos 22. Gálatas 5, 22, 23. Entretanto, o fruto
do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, quando você é manifesto dos dons de Deus, o fruto do Espírito tem que conter na sua vida. Então, quando você está recebendo uma repreensão, uma direção de Deus, e você observa a vida dessa pessoa, ela tem que conter quase todos esses. O certo é ter todos, mas o ser humano é falho. Então, se ele tem essas virtudes, que os dons, né, que é o fruto do Espírito, aí você pode considerar. Lembra que eu falei mais cedo na aula que na Assembleia de Deus tem essas manifestações, mas o pastor, o dirigente da igreja, ele observa a vida das pessoas. E nós temos que observar, parece que não, mas nós temos que observar a vida do pastor Sérgio. E se na vida do pastor Sérgio não tem os frutos do Espírito, né, que é mansidão, tudo que está escrito lá em Gálatas 5:22, eu vou fazer um parênteses aqui, porque existem situações divergentes, né? Então, às vezes a pessoa se estressou no momento e não quer dizer que ela não tenha o fruto do Espírito. Então, aqui meio que diz o fruto, então seria tipo, literalmente um fruto. Por exemplo, se não tiver amor, não tem como ter alegria, paz. É um fruto. É um fruto que tem todos esses benefícios. É como se você tivesse pega uma laranja e divide ela só nos benefícios, que é a vitamina da laranja. O fruto é mais ou menos isso. É a vitamina. Dá para entender assim? Não. Então, é mais ou menos isso. É um fruto só com várias propriedades daquela vitamina. E qual é esse fruto? O amor? É do Espírito. É o amor. Hã? É vitamina C. A tangerina, né? Ela tem os gominhos. Mas tem vários gominhos. É uma Então, fruta completa. Então, mas se não tiver, por exemplo, um negocinho desse fruto aqui, não tem nada. Tipo, por exemplo, se não tiver alegria, não tem como. Tem sim. Tem, só não aflorou em você. Mas é necessário que você se aperfeiçoe todos os dias. Porque, mais uma vez, o ser humano, ele é falho em todas as áreas. A pessoa, ela tem que ser moldada nesse fruto, né? Então, pode ser que a gente vá para o céu e não consiga cumprir todos eles. Mas tem que ter esse fruto. Então, a mansidão, longanimidade, benignidade é o fruto do Espírito. Então, vamos supor então que não todos, mas vamos supor que a pessoa ela preze para ter boa parte deles, né? Então, está dentro do fruto. Então, é uma pessoa que ela está procurando redenção todo momento. Ficou mais fácil assim? Sim. Então, não tem como ser... o ideal é ser... o parâmetro ideal é ter tudo. Ser completamente... completar... fala? Hã? O certo... Pode falar. Mas também se tiver, tipo, por exemplo, eu busquei muito ter, por exemplo, amor. Tá. Automaticamente viria no amor, a alegria, a paz, então tipo, não seria meio que uma coisa puxando a outra? Então, você busca o amor próprio, amor de Deus, amor pelas pessoas. Tipo... Amor no geral, tá aqui, no contexto, tá? Então, o amor, ele é a manifestação. Ele por exemplo, você não consegue fazer nada por uma pessoa se não tiver amor. Então, por menor que seja a tua ação, você tem um amor, entendeu? Então, quando você ajuda uma menina do jardim, ele chega, senta do lado dela e fala assim, não, você tem que mudar a sua vida, melhorar e tal. Isso é amor, isso é o fruto do Espírito. Às vezes a gente quer que tenha uma manifestação extraordinária dentro desse fruto, mas não precisa. Um simples ato já é uma manifestação. Então todos nós que nos titulamos cristãos, precisamos ter todos os frutos do... Todo fruto, isso. É obrigatório, né, ter. Mas em certas ocasiões nós não temos. Eu me iro às vezes. Eu brinco e ofendo o meu irmão. Isso não é fruto do Espírito. Então, mas só que eu me arrepender, né? Olha. Eu me arrepender e chegar para ele e falar assim, Samuel, me desculpa, eu te ofendi aquele dia, é o fruto do Espírito. Todo dia, mas assim. Todo dia eu tenho que falar.
Quem está entendendo? Ai, ai. Daí você quer ler aqui, Gui? O quê? Os objetivos dos dons espirituais? Que é um resumo do que tudo que você explicou até agora. Aonde que tá? Ah, tá. Cadê? Tá, então o objetivo dos dons espirituais é edificar a igreja. Tá? E servir ao próximo. Sabedoria, capacidade de aplicar. Qual página? A página Embaixo, nessa 12. mesma folha. 12. Onde está a aula 4 dons espirituais? Aqui embaixo. Ah, tá. Eu tava usando, mas Aqui, ó. eu usei, né? Aqui, ó. Página Pode ir 12, nessa aula 4, metade da Isso. folha para baixo. Objetivos Achei. dos dons espirituais. Tá. Então, a sabedoria, capacidade de aplicar a sabedoria divina em diversas situações, tomando decisões sábias e justas, amém? Conhecimento, habilidade de compreender verdades espirituais profundas e transmitir este conhecimento de forma clara e eficaz. Tá? A fé, confiança inabalável em Deus, em suas promessas, que se manifesta em atos de fé e milagre. Bom? A cura, o poder de Deus para curar doenças físicas e emocionais. Aí, a cura não é somente cura externa ou cura física, mas também emocional. Às vezes a gente não cuida, né, dessas áreas emocionais, mas a cura ela também entra nessa área. Bom? Emocionais tanto através de imposição de mão quanto por oração. Então, no seu quarto, você pode orar por essa pessoa e ela ser curada, tá bom? Não precisa ser somente colocando a mão na cabeça da Catherine e repreender o demônio da doença. Mas você pode orar por ela em silêncio, né? Sem que ela saiba. Amém? Milagres, a capacidade de realizar atos sobrenaturais que demonstram o poder de Deus. Tá? Profecia, habilidade de receber e comunicar mensagem de Deus para o presente ou para o futuro. Olha lá. Então é hoje e amanhã. Tá? Discernimento de espírito, capacidade de distinguir entre o que vem de Deus, o que vem de outras fontes, como os espíritos malignos. Tá? A capacidade de falar, variedade de língua, né? Capacidade de falar em línguas desconhecidas, um dom geralmente acompanhado pela interpretação. Tá bom? Então, quando Deus me toma no dom de línguas, normalmente eu sei o que eu estou falando, é um dom pessoal. Então vocês podem buscar o dom de língua, se não tiver um intérprete, né, uma pessoa que interprete, você também pode buscar de forma que você consiga compreender o que você fala com Deus, tá bom? Habilidade de entender, então, interpretação de língua, né? Habilidade de entender e explicar o significado de línguas faladas por outras pessoas. Aqui também ela tipo assim, por exemplo, a pessoa ela tem dois tipos de língua, né, que é glossolalia e xenolalia. Então, a glossolalia é a línguas de outros países. De outros países, e a xenolalia é de Deus. Então, a glossolalia é a língua, por exemplo, eu vou falar árabe, mandarim, né? Então, para quê? Para alcançar alguém que fala em árabe ou mandarim. Então, não tem por que eu falar esse dom sem que haja este entendimento das outras pessoas. A necessidade, né? E se eu falar esse dom aqui na igreja, um exemplo? Vai ser para se promover, provavelmente. Tá? Então, Ou talvez ter uma pessoa de fora, como era o caso do menino isso. internacional aqui, né? Um exemplo, isso, imagina eu estou orando em língua ali, falando inglês, né? Aí tem um cara do meu lado ali, oh glória! Né? Então eu estou falando lá em mistério com ele. Então sempre os dons para a edificação da igreja. Tá? Qual o propósito dos dons espirituais? Os dons espirituais têm o objetivo principal de edificar a igreja, já falamos aqui. Eles não são privilégio para poucos, né? Então, quando a gente é cristão, a gente acha que uns são mais usados e outros menos. Então, não é privilégio dessas pessoas, pelo contrário, ela tem que se aplicar. Mas sim é o presente de Deus para todos os cristãos. Olha lá, Deus já chamou todo mundo aqui, né? Então, para que vocês façam parte, né? Ao usarmos os nossos dons, glorificamos a Deus e demonstramos o seu amor ao mundo. Então é o amor. Ai, glórias. Como descobrir os meus dons espirituais? Olha que legal, isso daqui é muito interessante, né?
busque a Deus em oração pedindo que Ele revele os seus dons. Então, se você acha que Deus, nessa aula aqui, está motivando o seu coração a ter esses dons para alcançar outras pessoas, você precisa buscar, né, em oração e lendo a palavra e buscando em Deus os dons que Ele queira para você. Que a gente às vezes confundimos a habilidade com dom, né? E a nossa habilidade ela pode ser usada como dom de Deus. Eu tenho uma habilidade de falar em público. Eu posso usar essa habilidade para Deus pode usar essa habilidade em mim para transmitir o dom dele, tá bom? Oração, leitura bíblica, então é necessário ler, eu acabei de falar aqui. Serviço da igreja, né? Tipo, você está buscando dons de Deus, mas não faz nada na igreja, então você não vai alcançar os dons de Deus, né? Então, participe ativamente do serviço da igreja, ofereça para servir. Então, os dons é sempre para servir, tá? Mentoria aqui, busque orientação de líderes espirituais maduros, né? Às vezes você não sabe os sonhos que você está tendo, as visões que você está tendo, daí tem que buscar a Catherine, buscar os seus líderes espirituais, tá bom? A Catherine, pastor Elias, pastor Sérgio, então são os seus líderes espirituais. E eles vão te direcionar, né? Samuel, ele teve um chamado de Deus no seu nome, mas ele não conseguiu entender que era Deus falando com ele. Aí ele teve que ir até Eli. E quando ele chegou ao profeta Eli, quando ele chegou ao sacerdote Eli sabia quem estava falando com Samuel. Então, quando Samuel observou, né, pela mentoria de Eli, que era Deus que estava falando, ele entendeu como deveria agir. Tá? Então, às vezes a gente... Pode falar? Não, pode falar. Então, a gente às vezes não entende como Deus fala conosco, então é necessário chamar a atenção do profeta Eli, no caso, o pastor Sérgio, o pastor Elias, evangelista Catherine. Então, já teve muitas situações que eu tive sonhos que já foi muito revelado que Deus estava me dando uma revelação. Só que eu nunca tive revelação, tipo assim, tá na igreja e Deus me revelou assim, mas sempre foi através de sonhos. Só que eu sempre fui muito medrosa com essas coisas de Deus, né? Porque eu tenho medo de achar que não é da parte de Deus e acabar, enfim. E é uma pessoa que eu sempre procuro, assim, quando eu tenho um sonho diferente, é a Catherine minha mãe, sempre. Te ajuda? Me ajuda, tipo, eu mando os áudios lá, sei tal coisa assim, tal. Então, o sonho normalmente... Mas e no caso, um dia eu vi sobre um estudo sobre isso, que a gente tem, às vezes, sonho da gente estar, às vezes, expulsando o demônio, revelando uma pessoa, diz que isso pode vir acompanhado de várias coisas, não só de que Deus está te dando um dom, mas pode ser também uma batalha espiritual que vai te acompanhar, entendeu? Ou Deus te exigindo uma preparação, entendeu? Ou Deus ele te dando um dom, então tem várias áreas nessa parte. Como interpretar um sonho se nós não temos esse dom? Buscando um líder espiritual para que interprete? Normalmente sim. É uma mentoria, né? Um líder espiritual que consiga te observar isso. Porque, por exemplo, a Catherine, ela é a nossa líder espiritual da mocidade. Então ela tem autoridade eclesiástica de Deus mesmo, né, sobre ela para direcionar o jovem. E se ela não conseguir, ela vai ter a maturidade de chegar, pastor, eu não estou conseguindo entender isso aqui. Ajuda a entender essa... E como ter certeza que o nosso sonho não foi só uma imaginação, dormir de barriga cheia, por exemplo, ou foi de Deus ou foi fruto de só uma imaginação? Normalmente é para alcançar alguém. Normalmente é algo que você não faria. Por exemplo, eu sonhei que eu estava entregando um carro na mão do Samuel. Eu não faria isso. Nossa, percebe isso? Abre a boca para dar glória. Ele indo embora até, né? Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava no mercado fazendo uma compra para mim. Deus mandou fazer a mesma compra, só que igual, dobrada. Aí, tá bom, eu fui lá. Chuva sobre mim, sim. Eu fui lá e comprei, fiz dois carrinhos. Na hora que eu coloquei no carro, Deus me mostrou a pessoa. Só que eu falei, o cara tá bem, né? Eu coloquei dúvida no meu coração. Tava viajando, aparentemente estava bem. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa cesta inteira e levei na igreja da irmã Radassa lá. Levei lá toda essa cesta, levei lá na época. Foi uma bênção, a igreja recebeu.
na igreja do Jairo, né? Do Palmeiras? Palmeiras, na tua igreja. Né? Então eu levei lá. Aí depois, em conversa com essa pessoa, né, eu descobri que era para ela. Né? Tipo, para ele, né, no caso. Falou, nossa, estava passando um problema no início do ano lá que eu não consegui nem ter o que comer em casa. Então eu não dei ouvidos ao Espírito Santo de Deus, porque eu coloquei dúvida nos meus próprios pensamentos. Então, para a gente entender aqui, normalmente Deus fala conosco de maneira que a gente não agiria. Então, é bondade? Será que eu sou bom o suficiente para entregar algo para alguém? É de Deus, né? Então, ontem ou antes de ontem eu tive um sonho muito específico, uma pessoa muito específica da mocidade. É uma menina e ali Deus me revelava no sonho que essa pessoa estava com câncer, né? Que ela ia pegar um câncer. E essa pessoa conversava comigo, nossa, eu tô com câncer e tal. E no sonho eu orei por ela. Só que eu não sabia se podia entregar pra pessoa ou não. Mas eu acabei entregando, assim. Falei, ó, eu sonhei com você tal, que você falou que estava com os exames de câncer. E senti de Deus de falar que Deus está te dando um livramento de câncer. Só que essa pessoa nunca demonstrou, tipo, sinais de... sei lá, não sei, né? Eu não sei muito sobre a vida da pessoa, mas foi bem específico. Mas podia ser um livramento futuro. Então... também. Tem alguns sonhos que Deus ele nos mostra para a gente interceder para a pessoa. Isso. Nem sempre é para você chegar Nem sempre nela. é pra falar. Tipo, por exemplo, lá eu vi que o Samuel, né, No Por caso, isso isso... por exemplo. No caso, isso poderia se encaixar também como uma doença espiritual, talvez, ou algo assim? Pode ser também. E normalmente Deus, se ele te deu, por exemplo, né, Débora, se Deus ele te deu um sonho, normalmente Deus ele vai conseguir fazer, ele é capaz de fazer com que você entenda o sonho. Então, ou falando com a evangelista, ou você mesmo em oração, você vai conseguir, porque Deus ele não é um ser que revela metades, ele revela inteiro. Gui, então é por isso que é importante, eu acho que acima de todos os dons, a pessoa ter o dom de discernimento. Sim. Minha opinião, acima de ter um dom Então, de hoje é o mais libertação, importante. de cura, o mais importante é o dom de discernimento, porque você vai entender um sonho, você vai entender quando a profecia vem de Deus ou não, você vai entender se, exemplo, o Samuel ele carrega o Espírito Santo mesmo ou se ele não carrega. Isso futuramente para relacionamento, uma porta de emprego, uma faculdade que você quer exercer. É o mais útil, né? É o mais útil. Então, na minha opinião, eu vejo que o dom de discernimento é o maior dom. Sim. Vai Hoje, responder? então, onde que nós estamos aqui, mas sim, eu acho que é o mais importante porque a gente vive em portas de heresias, né? De situações que nos mais afastam de Deus do que faz com que a gente tenha direção, certo? Então, eu acho necessário, né? Aquele que não tem o dom de discernimento, peça a Deus que é primordial. Top. Qual que é mesmo? Página 13, 14? Como se mover no meio desses dons? Alguém sabe como se mover no meio desses dons? O que é se mover? Se mover é agir, né? Agir no meio desses dons. Quando Deus ele te entrega algum dom, qual que é a ação necessária que nós vamos ter que tomar? Alguém sabe? Deus entregou o dom de sonho. Qual que é a ação necessária para Débora fazer? Você sabe, Débora? A ação necessária é pedir direção a Deus, consultar as Escrituras, né, para ter o discernimento do que você vai fazer. Né? E se ainda assim não conseguir, buscar um líder espiritual para te ajudar. Tá? Existe algum dom maior que o outro? Olha lá, pergunta. Existe ou não? Eu acho que sim. Paulo ele fala que é o da profecia, né? Porque é uma mensagem direta de Deus ao povo, mas talvez fosse mais importante naquela época. Hoje talvez seja do discernimento espiritual. Então ali, só vou responder aqui com o que eu achei aqui, onde estava. Como se mover no meio desse dom, né? Submissão à liderança, que é o que eu falei, procurar liderança, né? Em Hebreus 13, 17, só anota na folha, depois vocês podem fazer a... Tem caneta aí, ó? Tem. Tem gente que não trouxe caneta. Hebreus o que é eterno.
Alguém precisa de caneta? Eu leio Luana essa aqui. Hebreus 13. Pode dar uma pra Essa casa. eu não quero. Vai ser presentinho. Essa eu Ah, não então eu quero. quero mais. Eu quero. Abre a boca pra dar. Nossa, eu. Não, não. Vai que eu entrego. Nossa senhora. É uma ótima qualidade. Arremessando era Tá boa. É boa. Não, e meia tudo, Princípio da honra pelo É assim, coração. não. Deus estava moldando ela, entendeu? Quem mais? É igual a gente. Ele quebra nós e nos remolda. Acabou? Eu tenho mais no carro lá depois. Amém. Quero Deus. Ah, pergunta? Hebreus o quê mesmo? Hebreus 13. Como desenvolvê-los, né? Não. Como mover no meio desses dons. Sempre com amor, né? Você tem que ter amor pelas Então, pessoas. eu quero perguntar, esse não seria o maior dom? Pô, a gente tá falhando, cara. Ô, irmão, vigia. O que a Bela falou? Deixa eu entregar a caneta lá. Eu perguntei se esse não seria Entregando. É o dom do amor. Ele já pegou. Grande amor, né? Hebreus 13, 7. Não, foi uma pergunta. O quê? Desculpa. Meu Deus, não levou a sério minha pergunta? Não, desculpa, me Tá perdoa. dizendo que esse, tipo, vocês perguntaram, né, qual que seria o maior dom? A minha O dom do pergunta é, amor. seria o maior Pode dom ser. de todos é o... Pode ser ou é o dom do amor? Então. Não tô entendendo. Então, é que o amor, ele gera tudo, né? Então, Mas eu o falo amor pode que ser... Paulo diz aqui, Então. primeiramente os três. Sim, porque não tem como a gente receber dons do Espírito Santo, não tem como fazer nada na igreja se não for movido por amor às outras pessoas. E que Deus ele vai ficar me dando dom se eu desprezo você? Então, tipo assim, pode ser no sentido de que você receba isso como o maior dom, mas nos dons específicos, né, existe sim, que é o que a Johanna falou, que é o dom de profecia, que ele vai trazer discernimento. É que aquele ali que a Débora tá falando é o fruto do Espírito. Entendi. Então tem que agir com amor. Senão nenhum desses vai. Paulo fala ali que nenhum desses dons importam se não tiver o amor. Porque todos os dons estão englobados no amor. Melhor? Deu clareza? Agora sim. Primeira. Tá, como se mover. Qual que é? Hebreus 13? Hebreus 13, sabe? 13. 13 o quê? 13 e 17. Isso, só para anotar, tá? Daí, 1 Tessalonicenses 5:21, tá? Que são a resposta desse como se mover, tá? Ô filho, isso que eu ia falar, você tá onde? Eu tô na resposta do Como se mover? Como se mover. Isso Tá. aí. 1 Tessalonicenses 5:12, é assim que 5:21. Tá? Então, é só para vocês anotar, então eu vou ler aqui. Ó. Sempre com amor, submissão à liderança, com discernimento e buscando glorificar a Cristo. Tá? E Você daí nesse- você vai mandar cópia depois, né? eu vou mandar lá. Então não precisa nem anotar. Ah, mas é legal escrever, porque daí vocês... Tem que escrever em casa, aí eu Tá vou bom, escrever. escreva em casa. É, que aqui não tem como. Se eu for Que escrever já é na perna, sai tudo 11h53. borrado. Nossa, já é meio-dia, tem que fazer almoço ainda. Olha só. Olá. Você viu só? Ele comprando marmita. É um convite? Fazendo almoço lá pra ele, só. Jamais. Existe algum dom maior que o outro? Não em essência, pois vem do mesmo Espírito. Então, não existe dons em tamanho maior. Mas alguns edificam mais a igreja, como de profecia. Tá? Então, está escrito lá em João 3:30. Olha isso aqui. Personalizar. Unidos! Você dominando. Eu tenho que, Mas eu tô sentindo no eu coração. tenho que mudar de As igreja. coisas que dão veio quebrada, né, mano? Jogado. Mas esse daí não é fruto do Espírito. Viu? Tá, qual a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito? Alguém sabe dizer? Fruto do Espírito é um estilo de vida, dons espirituais é um meio de operação. Fruto do Espírito é o quê, meu? É um estilo de vida, e os dons espirituais é um meio de operação. Tá, isso. Dons espirituais. Manifestação do poder de Deus, tá? Fruto, caráter de Cristo. O fruto garante que os dons sejam usados com amor. Então, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo, tá?
É o que a Johanna falou de forma mais singela. Não, tudo sobre você, viu? Protágono. Protagonista. Grande protágono. Como exercê-los de forma coerente com a vontade do Espírito. Tá? Testando tudo pela palavra. Então, a coerência dos dons está na palavra de Deus. Tá? Em 1 João 4, 1, orando, esperando confirmação. Então a gente ora e espera a confirmação para ter coerência nos dons, tá? Perguntaram aqui quando será o próximo ensinamento. Aí, que benção. O próximo vai ser quem? Eu. Johanna. Nossa, o próximo vai ser melhor que esse, tá? Isso é uma bênção de Deus. Até que ponto podemos crescer nestes dons? Existe parâmetro para crescimento? Não. Não existe. Não. Eu acho que não. Não existe. Podemos crescer conforme a soberania de Deus, a nossa consagração. Então nós se consagramos e vamos crescer escalando, né, nos dons. Quanto mais você se consagra, mais Deus vai te dando. Em 1 Coríntios 12, 31, procurai com zelo os melhores dons. Qual que é o melhor dom? Os melhores dons? O amor? Todos esses, né? É o amor. Então, tá bom? Os melhores. Os melhores no sentido de que mais edificam a igreja. Tipo, dons de língua, que a Débora falou que não gosta, ele edifica assim mesmo. Ela falou que ela não quer falar bonito. Daqui um dia eu vou ver a Débora. Cara, eu acho fascinante o dom de línguas. Aos jovens, como discernir a vontade de Deus? Como discernir a vontade de Deus da nossa vontade? Como a gente diferencia a vontade de Deus? Pela palavra, pelo testemunho do Espírito Santo, pelo conselho de líderes maduros. A vontade de Deus glorifica a Ele e não o próprio ego. E tem muita questão também que a nossa vontade é literalmente sobre nós, né? É A sobre vontade de nós. Deus é sobre Ele e os outros. Isso. Nossa, benção. É isso aí. Revelação. Inteligente, né? Essa turma é inteligente. Pô, ele segue o líder, né? Segue o líder. Nossa, pastor Pastor Sérgio. Sérgio. Não, mas o pastor Sérgio. Mais uma bola. Vocês dois hoje tá feio, assim. Não, mas eu gostei, é verdade. Mas ela tá falando dela. É você! Ele não entendeu, ele tá entendendo. Cara, Você não é para o Espírito, é mais um. bora depois dessa. Quer perder 2 filhos do Espírito Santo? Não, já foi mais de 3 já na mesma aula. A testificação simultânea pode ser pelo Espírito. O Espírito pode confirmar para várias pessoas ao mesmo tempo. Em Atos 15, 28, tá? Depois vocês... Eu vou disponibilizar isso daqui. Ó, que bem esse material, hein? Meu Deus, eu sou uma besta da vida de vocês. Cadê? Não acho. Progressivamente, nunca contradiz a palavra. Então, uma vez no podcast a gente estava falando sobre a revelação e, por exemplo, se eu revelar aqui, larga o seu marido e fica comigo, é de Deus? Não. Não, porque você nunca vai ver isso na Bíblia. Então, se contradiz com a Bíblia, não é de Deus, tá? E Deus, ele não quebra princípios, né? Deus não quebra princípio. Então, se você vê qualquer coisa estranha que você fala, que é estranho, aí você vai para a palavra. Não é o Samuel, não é o Samuel que é estranho. Tava faltando, né? Então, só para terminar aqui a aplicação final. Os dons são ferramentas, mas o Espírito é o fundamento, tá? Então, buscar os dons com caráter, reverência diante a Trindade, se manifesta em temor, santidade e humildade. O maior objetivo é que Cristo seja visto em nós, tá? Então, Deus abençoe e acabou a aula. Abençoe isso. Glória a Deus. Tem oração? Palmas? Nossa, cara. Então eu vou fazer uma oração aqui. Vamos ficar de pé? Palmas para mim. Palmas para Jesus, irmão. Vamos deixar uma oração. Gui, você quer que encerre agora ou Não, ora vamos fazer junto? uma oração aqui. Você, quando a sua cabeça estiver dirigindo,
Também, curta a sua cabeça, não para nada, quadro. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por essa aula, Pai. Que o Senhor venha instruir cada um de nós, ó Deus, no crescimento da sua palavra. Ajuda, meu Deus, cada jovem, cada um nesta live, ó Deus, que participou, que comentou, que quis este conhecimento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ensina na sua bondade, nos ensina a andar na sua direção. Capacita-nos, ó Deus, dia após dia, diante da bondade do Senhor. Porque o teu amor é vida, Senhor, na nossa casa, na nossa família e em todos nós. Abençoe, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Tchau, Deus abençoe. Churrasco hoje, na casa. Churrasco! Ó, o chimarrão.